Olá, estudante, tudo bem? Eu sou a professora Ana Paula Gomes. Seja muito bem-vinda ao canal. No vídeo de hoje, conversaremos sobre a Lei Magnitsky, que é uma lei que tem sido bastante falada atualmente. Para tanto, trabalharei com um texto publicado no portal Migalhas, texto esse de autoria de Alexandre Vukovic, e o nome do artigo é Magnitsky Act. Como esta lei dos Estados Unidos pode alcançar os intocáveis do Brasil? Quem tiver a curiosidade, eu recomendo que leia esse texto, que é bastante interessante. Vamos lá. Eu separei aqui algumas passagens que eu considero muito importantes da escrita do senhor Alexandre Vukovic. Olha só, aqui veio, né? O primeiro aspecto é aqui veio essa lei. É uma lei norte-americana e ele explica detalhadamente aqui. Foi aprovada em 2012 pelo Congresso dos Estados Unidos, que abrange o Senado Federal e a Câmara dos Representantes, a Lei Magnitsky, com o objetivo de punir autoridades russas, autoridades essas suspeitas pela morte em 2009 de Sergei Magnitsky, um advogado tributarista russo assassinado dentro de uma prisão federal, o qual investigava fraudes financeiras de autoridades russas estimadas em 230 milhões de dólares. Eis a embriogenia da norma. E o autor continua. De forma pragmática, desde 2016, a lei americana, através da longa manos da justiça, passou a ser aplicada globalmente pelo governo dos Estados Unidos, autorizando o governo a proceder sanções unilaterais àqueles que violam humanos deveres, popularmente conhecidos como direitos humanos, congelando seus bens e proibindo esses agentes violadores de humanos deveres de entrar no território norte-americano. Continuando. A lei que, em sua gênese, foi tão somente utilizada para aplicar sanções contra cidadãos russos, sendo posteriormente alterada, de modo a atingir qualquer cidadão em qualquer país e a qualquer momento, passando a ser adotada pouco tempo depois por outros países, tais como Reino Unido, Letônia, Estônia, Lituânia e Canadá. Aí, continuando aqui. Bem, esse outro parágrafo eu também considero muito importante. Esta lei dá ao presidente dos Estados Unidos poderes para que ele possa impedir de obter vistos, bloquear ou revogar vistos de pessoas ou entidades estrangeiras, impor sanções a indivíduos, funcionários do governo e entidades estrangeiras que praticarem atos de corrupção ou violarem humanos deveres, impor restrições de propriedade, congelando ativos e confiscando bens imóveis, proibindo todo e qualquer tipo de transações bancárias ou comerciais com bancos e empresas norte-americanas, mesmo que sejam empresas internacionais com filiais em território norte-americano. Bem, o parágrafo seguinte eu também marquei que ele é bem didático. Entre aqueles que podem sofrer sanções, encontram-se tanto os responsáveis, diretos ou indiretos, ou seja, seus associados ou cúmplices, assim como pelos mandantes das chamadas execuções extrajudiciais, as quais não têm espaço em um Estado democrático de direito, tais como torturas, execuções sumárias e outras situações tidas como violadoras dos humanos deveres, conforme reconhecimento pelo direito internacional.
Bem, como é que funciona a Lei Magnitsky? Ele explica bem direitinho aqui. Esses 2 parágrafos são muito importantes. O modus operandi da Lei Magnitsky ocorre através de uma intrincada rede de informações envolvendo diferentes órgãos do governo dos Estados Unidos, entre esses órgãos, Departamento de Estado, Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal, Comissão de Assuntos Bancários, Habitacionais e Urbanos, Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Representantes e do Departamento do Tesouro. A Câmara dos Representantes equivale aqui no Brasil à nossa Câmara dos Deputados. Então vocês percebem que é uma verdadeira força-tarefa, né, para enfrentar a problemática das pessoas que insistem em violar humanos deveres. Continuando. Somente após uma severa avaliação conjunta é que os departamentos de Estado e do Tesouro, munidos de evidências robustas contra os acusados de corrupção ou violação dos humanos deveres, apresenta ao presidente recomendações para que as sanções sejam tomadas. Essa lei tem provado ser muito eficaz, pois somente nos Estados Unidos já foram sancionados 149 cidadãos de 24 países, sendo outros 282 cidadãos de 5 países atingidos por sanções do Canadá, Estônia, Letônia e Lituânia. Continuando. Como a Lei Magnitsky pode afetar os brasileiros? Dada a abrangência desta lei, ela pode afetar diretamente empresários e funcionários do governo envolvidos nos crimes de corrupção ou agentes do Estado acusados de violação dos humanos deveres, confiscando seu patrimônio em território americano, além de proibi-los de entrar nos Estados Unidos através da negação ou revogação de seus vistos em tempo. Se os acusados se encontrarem em território norte-americano, poderão ser presos, julgados e condenados conforme as leis daquele país. Bem, o último parágrafo desse texto é bastante esperançoso, digamos assim. O autor, senhor Alexandre Vukovic, ele termina seu artigo com palavras de esperança, né? E deixe-me ver aqui. Ele termina assim: que a lei Magnitsky, em um futuro próximo, possa mudar a realidade dos brasileiros, os quais passam a contar com a força dessa norma dos Estados Unidos, onde ninguém escapa ou está acima da lei. Exatamente essas 3 últimas linhas. Eu vou até repetir: que a lei Magnitsky, em um futuro próximo, possa mudar a realidade dos brasileiros, os quais passam a contar com a força dessa norma dos Estados Unidos, onde ninguém escapa ou está acima da lei. Oxalá! Fica aí a dica de leitura que vocês poderão consultar diretamente na Rede Mundial de Computadores para aprofundarem seus estudos sobre esta lei, que é a chamada Magnitsky Act, que tem muito a ser explorada em concursos, notadamente da área jurídica. É isso aí, meus amigos. Gratidão por sua audiência. Até o próximo vídeo.